Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Curti, GP às 10 de hoje é comigo e eu tô aqui para fazer um top menos 5 de pilotos que a Indy teve na década de 2010. Aqueles pilotos que a gente olha e não acredita que passaram pela categoria, ou até acredita porque lembra e tem péssimas lembranças. Eu separei 5 nomes, poderia ter separado mais, mas o vídeo ia ficar muito longo. Não foi fácil, a Indy teve alguns caras bem fracos, mas eu separei 5 porque esses 5 têm alguns motivos específicos para estarem aqui, não é simplesmente a qualidade deles. Então eu vou começar do quinto para o primeiro, digamos, do melhor, entre aspas, para o pior. Começa com Sebastián Saavedra, colombiano, teve 4 top 10 em 3 temporadas e mais 4 trechos de temporadas, então assim, não foram 7 temporadas, mas ele esteve presente em 7 campeonatos, fez 4 top 10, né? Ó, marca muito fraca. Mas não foi só isso, assim, o Saavedra talvez não seja o quinto pior piloto que a Indy teve na década de 2010, mas ele era cara errado no momento errado, assim. O Saavedra teve uma chance na Ganassi, dividiu um carro ali com o Sage Karam, ele foi muito mal, e principalmente ele fez parte de uma onda colombiana da Indy. Então a Colômbia estava muito em evidência, o Montoya estava disputando o título, estava ali nas cabeças da Indy 500, o Carlos Muñoz todo ano disputava para vencer a Indy 500, venceu corrida, coisa e tal, até o Carlos Huertas, que andava de Dale Coyne, que na época era um carro horroroso, até o Huertas ganhou corrida. E ganhou aquele GP de Houston de 2014, né, que foi o pódio todo colombiano no dia que a Colômbia venceu a Copa do Mundo. E o Saavedra em nenhum momento passou perto desses momentos de glória. Então, até o Gabi Chaves, que teve poucas chances na Indy, teve um currículo mais vitorioso que o do Saavedra na Indy. Então, nessa onda colombiana, o Saavedra tomou um caldo. Ele foi o causador do fim da largada parada na Indy, porque GP de Indianápolis de 2014, lendário, Saavedra cravou a pole e ele levou a sério o termo largada parada e ficou parado no grid. Tomou uma porrada do Aloucha, como dizem os americanos, o Mihail Aleshin. Foi um acidente bem feio, inclusive ele ficou bem machucado, correu Indy 500 no sacrifício, e a Indy falou, não dá pra ficar fazendo largada parada, então pontos pro Saavedra. Na quarta posição eu coloquei Esteban Gutierrez. Por que eu coloquei o Gutierrez? Bom, o Gutierrez estava com um jejum inacreditável de pontos na Fórmula 1, aquela sequência histórica dele, aí ele saiu da Haas em 2016, foi até decente na Fórmula E, não foi tão mal assim. Só que quando ele foi pra Indy, fez 7 corridas por uma Dale Coyne que não era a Dale Coyne do Huertas que eu citei no começo do vídeo. Era uma Dale Coyne no auge dela. A Dale Coyne estava muito bem, venceu corrida com o Bourdais em São Petersburgo. O mesmo Bourdais foi segundo em Long Beach. E o Ed Jones foi terceiro nas 500 milhas de Indianápolis. Então o carro estava muito bom. E o que o Gutierrez fez? Foi 13º em Iowa, foi o melhor resultado dele. Basicamente, foi a última empreitada do Gutierrez como titular em algum lugar. Depois disso, ele fez a Fórmula E, né? Aí fez a Indy 7 corridas, não foi bem em nenhuma delas. E aí tá na reserva da Mercedes até hoje, sem ser titular mais em lugar nenhum. Terceiro lugar para Stefano Colletti. Este era para ser o monegasco na Fórmula 1 ali anos atrás, era ele o cotado para ser o monegasco na Fórmula 1. Não rolou, ele ficou anos e mais anos na GP2 com os resultados bem medianos dali para frente, né? Depois que passou aquela expectativa dele chegar ou não na Fórmula 1, ele começou a ir razoavelmente mal. Em 2015 ele sai da GP2 e vai para a Indy na KV, que era uma equipe média na época, não era uma equipe fraca. Ele fez um top 10 na temporada inteira e fez 203 pontos contra 406 do Sébastien Bourdais, companheiro dele, ou seja, metade dos pontos do Bourdais. A carreira dele desandou depois daquilo, ele não se achou mais em lugar nenhum, e a KV cortou o segundo carro para o ano seguinte e morreu depois. 2016 foi a última temporada dela, então Colletti não deixou boas lembranças e bom futuro para a KV. O legado do Colletti não foi legal. René Binder, cara, esse era inacreditável. Olha, René Binder era
tenebroso. Ele foi coadjuvante na World Series quando a categoria já estava mais pra lá do que pra cá. Ele fez 6 corridas na Indy, porque a Juncos fez um esquema de revezamento entre ele, o Afonso Celes, que era outro coadjuvante na World Series, e o Kyle Kaiser, que foi o cara que tirou o Alonso na Indy 500 do ano passado, né? Aquele esforço heróico da Juncos e tal. Mas a Juncos chegou a tentar fazer a temporada completa, e o Binder foi um dos grandes responsáveis por isso não acontecer de novo. Porque ele não parava de bater aquele carro. Nas 6 corridas que ele fez, o melhor resultado foi 16º no Alabama. Tomava 3 segundos por volta, assim, e eu vou ficar com a tese de que ele faliu a Juncos mesmo no projeto da temporada inteira, porque o cara dava muito prejuízo. Em primeiro, Francesco Draconi, essa lenda viva. Cara, ele surgiu do nada, ele era do fundo do grid da AutoGP, fez 2 corridas na Indy em 2010, foi resgatado em 2015 pela Dale Coyne, na época da Dale Coyne ruim. Ele foi 23º em St. Pete, 23º em New Orleans, 21º em Long Beach, 23º no Alabama, 21º no GP de Indianápolis. Não chegou na Indy 500. Tomava 4 segundos, 5 segundos por volta, batia nos boxes. O Draconi foi um dos piores pilotos que eu vi em qualquer categoria de ponta. Assim, eu acho que os resultados que eu falei aqui mostram bem isso. O cara não conseguiu ficar no top 20 em nenhuma das corridas. Mesmo quando os pilotos abandonavam, ele dava um jeito de ficar atrás, abandonar antes. E olha esse rendimento no European Le Mans Series que ele teve ano passado. É um grande mistério como esse rapaz continua pilotando em categorias minimamente competitivas, né? Não é mais a Indy, mas o European Le Mans Series não é uma categoria de várzea, e ele continua lá firme e forte. O fato é que depois do Draconi, a Indy não teve um piloto desse nível. O René Binder foi o que mais se aproximou. Eu lembro até que no Paddock GP a gente brincou com isso, de que ele era um Draconi melhorado. Mas foram 5 pilotos que marcaram a época de forma negativa, mas marcaram na Indy na década de 2010. Quais outros pilotos dessa última década vocês se lembram e falavam, cara, o que ele está fazendo na Indy? Citem aí nos comentários, se inscrevam no nosso canal, que a gente tem programas novos para esse período difícil, e deixem o like, comentários, ativem o sininho, enfim, espalhem por aí o vídeo, e a gente se encontra a qualquer momento, e também no Fala e Fala, bombando comigo e com o Vitor Martins, de segunda e quinta-feira, 9 horas da noite, tá bom? Abraço!